Oi, gente, paz e bem. Eu sou a Carla Pavão. E primeiro os avisos. O primeiro aviso é o seguinte: na semana que vem eu estarei em mini férias, 4 dias, aproveitando o feriado 5. E por isso o reverendo Eduardo Henrique, gentilmente, aliás, ele é a gentileza em pessoa, fará o paz e bem para mim, porque eu não sei como é que vai ser a conexão, enfim, se vai estar boa e se eu vou ter um espaço mais reservado para fazer, ainda que não seja bonito, como é o caso de hoje, mas eu não sei como é que vai estar isso. E no Caminhos do Espiritismo 6:30, o Orfan, que é o coordenador do Sejus, estará com vocês no bate-papo. E eu vou aproveitar para dar uma descansadinha, porque o mês de dezembro é aquela loucura toda, então vou me renovar para ver se depois eu consigo outras mini férias em janeiro. No dia de hoje, depois que eu vi essa zombaria entre aspas, do suposto presidente, porque ele não é meu presidente, eu não o reconheço, com relação a Marielle, viu o Paz e Bem do Mauro, falando sobre Santa Marielle, muito bacana isso, e vi uma camiseta do Mauro outro dia dizendo, meu santo é forte. Algumas vezes já conversei com vocês, disse que pra gente, né, para nós espíritas, não existe idolatria a nenhum tipo de imagem, não existe o santo no sentido formal, mas existem espíritos que são superiores e mais desenvolvidos e a partir disso nos conduzem nos nossos caminhos no espiritismo e no nosso desenvolvimento, na nossa autoeducação. Então eu pensei em fazer um paz e bem nesse momento que nós possamos falar de um santo guerreiro, porque o que nós estamos precisando é disso, de um povo guerreiro, de um santo guerreiro. E aí, automaticamente, eu não conheço tanto sobre os santos da Igreja Católica, mas me veio esse, que é nascido na Capadócia, e existem muitas lendas sobre ele. Música, então, se você vai em algum aplicativo ou vai na internet e coloca São Jorge, vem música desde Hermeto Pascoal, que é maravilhosa, e depois eu faço um programa só falar do Hermeto Pascoal, que eu adoro. Zeca Pagodinho, Maria Bethânia, Racionais, Caetano Veloso. Caetano Veloso é aquela que se eternizou de São Jorge, que fala também do pavão, então, e de uma forma positiva. Então, é muito bacana. Mas, e São Jorge, que é padroeiro do meu time e do time do Lula. Eu sou corintiana. Então, nascida na Zona Leste, criada na Zona Leste, não ia negar minhas origens, sou corintiana. Então, esse São Jorge, nesse momento, com a luta, né, com o mito do dragão que ele enfrentou, que é o dragão do mal, é a força, né, que nós precisamos. Nas religiões afro, se não me engano, ele é associado a algum. Mas esse homem, esse ser forte que nos leva lá a combater, nós estamos sendo combatidos como cristãos ou nas diferentes nas fés que nós, espiritualidades que professamos aqui, nós estamos sendo recorrentemente decapitados, né? Ele acabou morrendo, São Jorge. Nós estamos passando por esse período. E, coincidentemente, quando eu pensava sobre a questão de São Jorge e pensava sobre todo o simbolismo disso, que nesse momento nós precisamos ir para essa guerra pacífica, me veio um artigo do Rafael Faé, que é um espírita, é uma liderança jovem espírita, ele escreve no jornal A Crítica Espírita, que ele é um dos editores, e ele me mandou pelo WhatsApp, e quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, tem tudo a ver com esse guerreiro que é São Jorge, de ir atrás, de lutar, de estar lá enfrentando esse dragão que vocifera horrores todos os dias, que não se comove diante da morte, que nos afronta. Então, essa força, né, do São Jorge. E o Rafael, ele nos diz assim, olha, parece, eu vou ler alguns trechos, quem quiser o restante, o link está aí na bio. Parece que abriram os portões do inferno. Claro, nós espíritas não acreditamos no inferno, é uma figura de linguagem. Aí ele fala assim, literalmente, um neofascismo que anda orgulhoso de suas misérias, um culto à mediocridade feito a céu aberto, um fundamentalismo religioso de causar inveja aos medievais,
uma época difícil em que conquistas civilizatórias importantes precisam ser defendidas nos seus pontos mais básicos. Uma violência onipresente, seja por meio de uma bandidagem organizada e cruel, seja nas relações humanas impregnadas de impaciência e intolerância. Um tempo cujos significados da vida mais elevados foram raptados pela ideologia da felicidade capitalista, que joga o pó mágico da ilusão sobre as nossas misérias e nos aliena da nossa condição humana e social, fazendo-nos acreditar que consumo e redes sociais bastam para nos redimir e aliviar o imenso fardo da existência. A questão é que, mais do que tudo, estamos vivenciando o fim de um ciclo civilizatório. E alguns teóricos afirmam que vivemos uma nova fase de irracionalidade, ou seja, que a razão não é mais preponderante nos processos sociais de validade. Algo pode ser bom, valioso, belo, verdadeiro, etc., sem que qualquer forma de racionalidade esteja presente. Claro, muita racionalidade pode ser sufocante e estéril. Porém, muita racionalidade gera obscurantismo em suas formas de dominação, especialmente no âmbito religioso e político. Daí vemos os absurdos e as histerias cotidianas que têm abalado mesmo os mais fortes. Isso é verdade. O Rafael está nos conduzindo aí para um caminho que muitas vezes nós sentimos desânimo, nós sentimos cansaço dessa luta, embora seja uma luta boa. E aqui no Paz e Bem nós tentamos sempre nos animar, nós vamos segurando um na mão dos outros e vamos nos animando, né, nessa tentativa de lutarmos essa boa luta, mas sempre com alegria, com um olhar positivo. Agora, o que o Rafael está falando é uma coisa que nós vamos estudar no nosso próximo livro Dentro do Caminhos, que se chama A Gênese, também organizado por Allan Kardec. Mas tem um trecho que o Rafael continua assim, ele diz assim: é aqui que a mensagem do Jesus, tão apequenada e restrita ao domínio do religioso, encontra esplendor, ao dizer que não se coloca remédio novo em pano velho. Se isso não tivesse valor, Jesus poderia ter sido sumo sacerdote e mudado o mundo a partir das estruturas judaicas de poder e mando. Moisés poderia ter transformado o mundo estando ao lado do faraó. Francisco de Assis, canal Paz e Bem, poderia ter assumido o papado e feito mudanças importantes de cima para baixo na hierarquia eclesial, uma das instituições mais poderosas da humanidade. Mas Jesus sabia, e eu estou resumindo o texto, que o poder verdadeiro dele, transformador e libertador, não estava em estados e impérios, mas naqueles que sentiam o peso da injustiça e da dor, os bem-aventurados. Independente de sexo, nacionalidade e posição social, Francisco de Assis sabia que sua luta englobava uma entrega real à pobreza, que sua missão integral significaria o fim da Igreja Católica, ao menos como ela era concebida. E quando nos dá esse desânimo, esse texto do Rafael, ele veio num momento que justamente eu me indagava, eu falava, mas o que mais falta acontecer quando uma figura pública que deveria estar governando um país diz, e aí, acharam alguma coisa? Fui eu que matei? É zombar, é zombar muito de cada um de nós. E foi por conta disso que eu fui buscar a oração de São Jorge, que é tão gravada e regravada, e tanto se diz sobre acender velas para São Jorge, e ela é de uma beleza muito, muito grande, porque fala assim, ó São Jorge, meu santo guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança, abre meus caminhos, abre os nossos caminhos, esse caminho da interreligiosidade, das diferentes espiritualidades, dos ateus, dos agnósticos, todos que estão por aqui. Eu andarei vestido e armado com vossas armas para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem. Tendo mãos, não peguem, tendo olhos, não me enxerguem, nem pensamentos possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrarão sem ao meu corpo chegar. Cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendei vosso escudo e vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e grandeza. Ajudai-me a superar todo desânimo e a alcançar a graça que vos peço. Dai-me coragem, esperança, fortalecei minha fé e auxiliai-me nesta necessidade. E
Isso eu achei tão bonito, porque, embora não seja a minha fé professa, nesse momento nós estamos precisando de coragem para pegar esse movimento que vem acontecendo aí pelo mundo, porque o Líbano também está em ebulição, e seguirmos, e sabermos que nós somos mais, que nós conseguimos chegar em algum outro lugar. É claro, eles têm as armas poderosas, né, do capitalismo, mas nós temos essa espiritualidade plural, nós temos essa força. E por conta disso, eu também separei um outro texto desse livro, Espiritismo e Globalização, porque às vezes parece que nós estamos sendo muito engolidos, né, por toda essa gente, essa concepção, esse mundo, né, que eles colocam o capital como uma nova religião. E ele nos diz o seguinte, peraí, gente, que eu estou perdida aqui, perdi onde eu tinha separado o material aqui para ler para vocês, como vocês podem ver, está todo grifado o texto. Ele nos diz o seguinte, que esse mercado que a gente vive, que ele acaba, né, dando as cartas políticas, ele não foi consequência de um homem naturalmente propenso à troca do mundo natural, do mundo civilizado. Foi a consequência de uma intervenção consciente e às vezes violenta por parte do governo que impôs à sociedade a organização do mercado por finalidades não econômicas. Isso quem fala é Sung, segundo ele nos traz aqui. Mas como existe uma ética da competitividade que eles estabelecem, essa violência ela é difusa, mas ao mesmo tempo ela é estrutural, ela é típica desse nosso tempo e não é necessariamente uma violência concreta. A violência concreta a gente sabe que existe pelo número de mortes, pelos dados estatísticos, por tudo isso que a gente vê. Mas nós sentimos uma outra violência da nossa alma. E nessa violência da nossa alma, muitas vezes, nós adquirimos síndromes, né? Os dados aí sobre síndrome do pânico, os dados médicos, tudo isso nos dizem. Então, isso também é uma forma de vitória dessa globalização do capital. Mas para tudo isso, a gente tem aqui no Faz Bem o remédio, né? Pensando em Jesus, o mal e o remédio. A gente tem o remédio. O remédio está onde? Está nessa espiritualidade, nesse diálogo que a gente faz, interfé, nessa capacidade de nós olharmos uns para os outros aqui e conseguirmos resgatar a nossa humanidade. A humanidade, o amor. O amor é o antídoto para tudo isso que nós estamos passando. Agora, claro que temos que nos organizar socialmente, politicamente, para que possamos fazer alguns outros tipos de movimento. Eu não tenho a fórmula e nem ousaria dar isso para quem está aí há tanto tempo dentro dessas questões, que é a esquerda, enfim, todos os organizadores de movimentos sociais. Eu não saberia dizer exatamente o que fazer. Mas eu sei que o que eu sinto nesse crescimento do canal, que nós tivemos, ainda vamos fazer um ano, né? Em novembro agora, eu acho que o canal completa um ano. Esse crescimento, essa questão de nós estarmos aqui andando juntos e falando de espiritualidade, é uma resistência dentro de uma esfera que ainda é micropolítica, mas que nos dá um alento. Parece que São Jorge realmente está do nosso lado nessa luta. E como eu falei, comecei o vídeo de hoje falando para vocês de férias. Eu decidi ir, até porque é um lugar que é mais econômico, para a Argentina, já que nós vamos ter um presidente lá de esquerda, vamos dar um abraço nessa Argentina. E quando a gente fala em Argentina, a gente não pode esquecer de um poeta que é oriundo da burguesia, nós sabemos, mas que em determinado momento ele é um Jorge, que é o Jorge Luis Borges. Ele é um Jorge no sentido de que ele passa, embora ele talvez fosse um liberal, mas ele passa, dentro da sua filosofia anarquista, a enaltecer algumas lutas, né? Isso vem muito claramente na sua literatura.
Mas como na semana que vem, quem estará aqui com vocês na terça-feira é o reverendo Eduardo Henrique, e nós estamos falando de Jorge e de luta, então eu lembrei que ele tem o canal Epifanias, que ele lançou aqui no Paz e Bem, e ele, como eu, gosta muito de James Joyce. Então, para terminar esse Paz e Bem, eu peguei uma poesia de Jorge Luis Borges, falando sobre o que se chama James Joyce, mas que tem a ver com luta. E com isso nós temos um Jorge, que é um Jorge santificado, um outro Jorge, que é um Jorge humano, com todos os seus erros. Nesse meio do caminho, nós temos uma reflexão espírita do Rafael Faé. Nós completamos ela com o André Andrade Pereira, aqui nesse livro. E vamos terminar com James Joyce, por que não? Em homenagem ao reverendo Eduardo Henrique, que diz assim: em apenas um dia estão os dias do tempo, desde aquele inconcebível dia inicial do tempo, em que o terrível Deus prefixou os dias e agonias, até aquele em que o ubíquo rio do tempo terrenal torne a nascente, que é o eterno, e se apague no presente, futuro, o que foi, que ora espio. Entre a aurora e a noite está a história universal. Vejo do fundo do breu, a meus pés, o caminho do hebreu. Catargo aniquilada, inferno e glória, dá-me, Senhor, coragem e alegria para escalar a escarpa desse dia. Que nós tenhamos um dia de uma escala magnífica, alegre, resistente. A nossa alegria, o nosso amor, a nossa humanidade nos permitem isso. Então vamos nesse momento respirar, inspirar, nos conectarmos com nós mesmos, porque essa conexão conosco nos permite também, nós temos essa resistência pacífica. É uma arma nossa, é uma forma de lutarmos, que nós tenhamos essa resistência, que nós tenhamos essa amorosidade, essa alegria. Salve Jorge, salve a lua, salve a nossa natureza, salve o nosso Francisco de Assis, salve cada um de vocês nessa comunidade maravilhosa. Eu vou, mas eu volto. Um beijo grande, gente. Paz e bem.